Boa noite, boa tarde, né? A gente acreditou desde o primeiro momento, né? Quando a gente começou o campeonato de recuperação, a gente colocou como metas, né, imediatas, de curto e longo prazo, né? Que era você ter um bom aproveitamento dos jogos atrasados, fazer um bom aproveitamento como local, jogando dentro de casa. A gente sabia que nos colocariam na primeira página e, a partir daí, começar a construir, né, outros elementos da busca da Libertadores, num primeiro momento, né? Depois de alcançar a Libertadores, a gente, o mais rápido possível, buscar a fase de grupos. Isso ia nos colocando na briga, né, e mantendo, né, a chama acesa da possibilidade de vislumbrar, né, o título, por que não, né, se matematicamente que é possível. Mas se a gente não fizesse a nossa parte, de nada adiantaria. Claro que, surpreendentemente, 16 jogos de invencibilidade, não é a qualquer momento que você vê. Isso faz com que o otimismo aumente, né, mas não é um otimismo exagerado em função, né, de jogos aleatoriamente, né, em função de muita construção sólida, de resultados construídos dentro de campo, com muita organização e empenho. Boa noite, Roger, tudo bem? Boa noite. Parabéns mais uma vez, mais uma vitória. Obrigado. Sei que tem muito ainda para pensar nesse ano, o ano ainda não terminou para o Inter, há o sonho de, quem sabe, até brigar pelo título, mas queria falar do início da próxima temporada. Novo formato do Campeonato Gaúcho, um pouco menos datas, mais para frente. O que tu achou desse formato e como o Inter já pensa aí nessa primeira etapa que vai ser o Campeonato Gaúcho do ano que vem? Na verdade, essa semana a gente planejou uma reunião, né, com toda a comissão e com a direção, justamente para a gente começar a olhar, né, o início, né, disso, né? Mas eu vejo que o campeonato estadual, ele é um campeonato regionalmente importante, mas a gente sabe que nesse calendário que o Brasil tem, era importante que você condensasse, né? Talvez seja a fórmula que faz com que o campeonato brasileiro, o campeonato estadual, não perca o seu protagonismo e importância nas disputas regionais. Eu acho que pode ser uma alternativa importante e uma solução viável para um campeonato que tem o seu charme, né, das disputas regionais, né, dentro do estado, né? Agora é planejar para esse momento, mas, como eu disse, a semana a gente planeja o início de uma conversa, mas o foco total é nesse momento. Boa tarde, Roger. Parabéns pela vitória. Obrigado, Zé. Como é que tu vês a sequência do Inter dentro desse campeonato? Eu já nem estou falando da questão só pode ser o título, tem expectativa. Enquanto a matemática tem a possibilidade, é óbvio que vocês vão estar trabalhando com isso. E a matemática parece que a cada dia ela dá um pouco mais de chances. Aumenta pouco, mas aumenta. E qual é o limite desse time? Porque vamos pegar uma possibilidade, uma hipótese, que ela é otimista, mas pode não ser definitiva. O Inter ganhar todas as últimas 3 partidas. Pode até que não seja o campeão. Mesmo assim, estará estabelecido um rendimento positivo histórico para o clube e talvez dentro da própria história do Campeonato Brasileiro. Esse levantamento tem que fazer. Tu vê isso como provável, possível e até que ponto isso é uma coisa natural do que está acontecendo dentro desse teu grupo? É quase que impossível você prever, né, até onde pode ir, né? Pode ser que nós podemos ter passado do nosso limite e encontramos um novo limite, que esse possa ser, né, a partir daí a ser observado, né? Claro, como eu disse, 16 jogos de invencibilidade, aqui se olhar com atenção, que não é a todo momento que ele acontece no Campeonato Brasileiro muito difícil e equilibrado como é. Não, mas eu prefiro sempre olhar da perspectiva da organização do time, da solidez dos conceitos que a gente estabeleceu, os atletas têm cumprido dentro de campo. A gente encontra soluções, né, para resolver os nossos problemas em função do repertório que eles receberam e reproduzem. Né? E é uma equipe madura, com jogadores vividos, jogadores selecionáveis e que já passaram muitas coisas na carreira. Isso faz com que eles não se assustem com qualquer cenário.
né? E para que tu mantenha, né, o equilíbrio dentro do jogo, tu precisa, né, como eu já falei anteriormente lá no início, intercalar esses jogadores jovens que a gente tem lançado e os mais velhos que funcionam como um guarda-chuva para os jogadores. Então não há como sinalizar, né, até que ponto a gente pode evoluir, né? Cada adversário nos dá uma dificuldade diferente, né? Hoje o Seabra, que já vinha de um bom trabalho no Cruzeiro, né, na minha opinião, foi o responsável por trazer o Cruzeiro até boa parte da temporada em nível bastante competitivo, assumiu o Red Bull nesse momento e começou a implantar suas ideias, né, que eu admiro muito. Eu tinha certeza que ele iria produzir algum elemento para nos surpreender, né, justamente nos mecanismos de defesa que a gente tem quando a gente entra para dentro do campo de ataque. Então ele propôs uma terceira amplitude lateral, ora com John, ora com o Evangelista, né, só que um pouquinho mais baixa do que a gente está acostumado a saltar, né. Isso gerou uma dúvida no primeiro tempo dos encaixes, algumas bolas vazaram, mas a gente conseguiu reequilibrar andando para trás, porque é um time que ataca a profundidade o mais rápido possível depois do desequilíbrio. Então, cada adversário vai te dando uma ferramenta para tu trabalhar, para tu equilibrar, achar soluções, treinar de novo, né, corrigir os erros e evoluir. Agora, até que ponto a gente pode ir, eu não sei. Gostaria de te dizer, né, que a gente tem margem para evoluir. Eu penso que sim. Eu acho que a gente pode evoluir, quer dizer, a gente não é imbatível, né, mas se a gente mantiver um padrão sólido, a gente fica muito, muito próximo de conquistar as vitórias. Roger, tudo bem? Tudo bem. Você, quando assumiu o Internacional, sempre quis definir um time titular, né, dar sequência para esse time. Eu queria a sua opinião e a sua avaliação sobre a disputa no meio pelo lado direito, onde tem ali o Tabata, o Gabriel Carvalho. Parece que esses dois jogadores caíram um pouco de rendimento nos últimos jogos. E queria também saber se o Wanderson pode ser uma opção, quem sabe, para brigar também com esses dois jogadores pelo lado direito, sabendo que o Wesley joga pela esquerda. Me permita discordar de ti, mas eu não vejo assim um rendimento tão abaixo a ponto, né, eles comprometerem a atuação coletiva do jogo, né, e que mereçam, né, deixar de ser as principais opções, né, mas o que eu digo para eles é, cara, se segura no campo, né, porque quem está vindo atrás está entrando e contribuindo, e eu tenho que olhar, eu tenho que ser justo com o campo, ao mesmo tempo que eu tenho que permitir que aqueles que têm serviços prestados consigam se reequilibrar, né? Eu penso que hoje o Tabata é o titular, o Gabriel vem entrando de novo, produzindo, aumentando o seu nível a cada jogo. Ele entrou bem contra o Vasco, entrou bem hoje novamente. Temos trabalhado o Gabriel para que ele tenha mais o gosto pela finalização, pelo gol, por concluir e finalizar a jogada de dentro da área, né? Isso é um trabalho que é gradativo, e o Wanderson tem entrado bem também. Hoje fez um gol, né? E o bom é que a gente preza por eu chamo de competição, né? Eles cooperam uns com os outros competindo, né? E desde que a disputa é saudável, eu tenho que manter a chama acesa do Wanderson, que ele vai poder estar entre os 11, né? E claro, ele é uma alternativa viável, assim como o Prado, né, que já entrou, foi para a seleção, o Ricardo, né, que desde que voltou da seleção e antes do gol contra o Corinthians não voltou a entrar em campo, né? O que eu disse para os atletas hoje, casualmente dentro da tua questão, foi que se engana muito, né, que o treinador escala apenas pela técnica e pela tática. Eu vou escalar muitas vezes fazendo gestão, dando uns minutos a mais para quem entrou no outro jogo e entrou pouco e se mostrou decepcionado com pouco tempo, né, dando minutos a mais, né, pro meu centroavante, que no ciclo da eliminatória fez gol e deu assistência e está voltando para casa com desejo de contribuir e eu dar um pouquinho a mais, tirar o meu centroavante um pouquinho antes, já que ele fez gol, e dar pelo menos 30 minutos para eles em campo, para não só ele entrar com uma partida rápida e aquecida, ele ficar 10, 15 minutos. Então, ele vai fazendo esses ajustes, né, para deixar todo mundo disponível e querendo estar entre os 11. Roger, parabéns pela vitória. Hoje o Borré levou o terceiro cartão e tu botou em campo o Ener Valencia, que também estava pendurado. Houve uma conversa nesse sentido
cuidar para não levar o terceiro cartão, senão tu perderia 2 homens já para o jogo do Maracanã, né? E outro detalhe, o físico do Internacional. Tu falou que os jogadores entram com uma fome absurda, e a gente vê os reservas entrando e construindo muito, né? Mas o Inter está correndo mais de 90 minutos. Então, não, a gente não tem esse tipo de conversa, porque às vezes um pé na bola que tu precisa colocar, tu tira o pé, ou tu vai mais ou menos para não tomar um cartão, é aí que tu toma, né? Porque a gente sempre diz de fomento nos treinamentos, se os dois vão dividir bem no treino, divide forte, que nenhum dos dois se machuca, né? Porque machuca quando um vai mais ou menos e o outro vai a vera, e daí acaba sobrando para algum dos dois. Não teve a conversa. Com relação à parte física, isso que era uma preocupação hoje nossa, porque ontem eu finalizei o treinamento, né, para esse jogo, era passado das 5h30, 6 horas. Então a gente ia ter menos de 24 horas para o jogo. Né, 4 horas da tarde, a gente sabia que ia estar calor. Então no intervalo eu falei, cara, termine em campo que eu vou fazer as 5 trocas antes do que eu tenho feito normalmente, porque para manter o mesmo nível com o jogo 3 dias depois, não tem como manter com os 11 que iniciam. Né? E exatamente no momento ali do 2-1, a gente levou até os 15 minutos, começou a fazer as trocas gradativas, a gente ganhou fôlego de novo para fazer os outros 2 gols que não deram tranquilidade. Né? Isso é o Paulo, né, que a gente conhece muito bem, desde que eu trabalho com ele. Né, o que eu digo para o Paulo é sempre, Paulo, eu preciso do músculo dos caras fortes, né, porque o meu trabalho de campo faz o restante, né, para que eles consigam cumprir as demandas que precisam. Né. A recuperação talvez não tenha sido adequada, mas daí entra um pouco o coração, né, o coração do jogador de querer representar bem o clube e continuar no momento bom que a gente está vivendo. Roger, aqui. Nos bastidores do clube, quando aparece as imagens da vitória, principalmente, né, após os jogos, e você está 16 sem perder, é costumeiro ter frases tuas, né, como o tamanho da nossa fome é o que indica o que a gente quer. Daqui a pouco você vai fazendo outras frases que acabam se tornando frases de efeito. A última, por exemplo, foi a questão de todo mundo poder tocar o piano, né, sentar no piano para tocar. Qual a frase que o Roger Machado diz hoje, por exemplo, depois de 16 jogos sem perder e com possibilidade real hoje de título matemático, e em cima até de algumas questões que tu falou, por exemplo, agora da questão do teu banco de reservas? Tu faz 2 gols com o teu time titular e mais 2 gols com o teu time de reservas, vamos dizer assim. Como é que tu enxerga isso e principalmente a satisfação que te dá essa vitória de 4-1? É que todo mundo está querendo um lugar, né? Entrar não é a mesma coisa que estar entre os 11. Né? Mesmo sendo utilizado bastante, todo mundo deseja estar entre os 11. Né? Então, essa disputa saudável, ela, ao mesmo tempo, motiva quem está entrando e pressiona quem tá jogando para se manter na titularidade. Ele é bom. A gente precisa só administrar da melhor forma possível. Né? Com relação à questão de cada um poder tocar o piano por vezes, aqui, né? Naturalmente, para mim, os problemas da vida eles se resumem a duas questões: a vaidade e as consequências dela. Ponto. Né? E, naturalmente, em momentos como esse, né, é natural que a gente se torne um pouco mais vaidoso com as nossas questões. Né? Mas se a gente entender que o coletivo é o que faz a diferença, todo mundo vai poder fazer um solo do seu instrumento. Né, por vez. Todo mundo vai poder tocar o piano enquanto os outros carregam. Um dia vai ser o Alan, no outro dia vai ser o Wesley, no outro dia vai ser o Borré, no outro dia vai ser o Prado, e a gente vai se alternando. Né? Eu não costumo fazer equipes para ter protagonismo de um apenas. Né? O protagonismo para mim é o coletivo, e dentro disso as individualidades vão acontecer. Né? Hoje, né, o que deve aparecer aí nos bastidores do jogo de hoje é que hoje, diferente dos outros jogos, eu fiz a minha movimentação toda de chuteira, né? Porque eu queria viver aquele pré-jogo com mais realidade do que a gente costumeiramente vive, né? E eu disse para ele, cara, eu joguei 17 anos como profissional, 15, no total 15 como profissional, e já faz 16 anos que eu parei, né? Eu sonho quase toda semana que eu estou jogando bola. Não há nada que eu não pulei de paraquedas, não pulei de bang jump, porque imagino que apenas essas extremas atividades te dão uma adrenalina ou algo muito próximo que tu sente quando está dentro do campo.
né? Então, mas eu não conseguia mais, né? Mas a gente se sentia bem representado por eles, né? O staff, a torcida, né? E estar chuteiro naqueles pré-momentos ali me jogaram um pouquinho mais para perto da linha. A nossa satisfação do grupo é oferecer o melhor trabalho para que eles consigam nos representar bem dentro do campo, né? Disso que deve aparecer, né? Então, não são frases que viram de efeito, né? Mas não são para gerar efeito, né? São frases genuínas do que eu penso e idealizo, né, do jogo coletivo. Aqui, Roger, tudo bem? Boa tarde. Aqui. Em certo momento da partida, tu utilizou uma formação que tu não costuma utilizar, que são 2 pontas em velocidade, né, como o Wanderson e o Wesley. E isso acabou até combinando no gol do Wanderson depois. Eu queria que tu explicasse um pouquinho mais por que tu optou por manter os 2 em campo e se essa formação vai voltar a se repetir, por exemplo, contra o Flamengo. Porque normalmente o Alan joga os 100 minutos do jogo, né? Então quase nunca eu preciso fazer alteração e tirar o meia, tirar o Alan do time. Hoje, como eu disse, a recuperação talvez não tenha sido completa, né? Em algum momento ele manifestou ali que estava mais desgastado, e eu puxei o Gabriel, que pela característica é o que se aproxima mais, né? O Tabata já não estava mais em campo. Daí, por opção de banco, né, eu vi o Wanderson à frente, né, para entrar, e por isso nós ficamos com 2 pontos abertos, né? Então, mas no momento que o adversário também está te empurrando e tu adota uma posição um pouco mais conservadora para deixar espaço para as profundidades, eu acho que calhou bem, né? Com 3 velocidades, na verdade, né? Porque o Wanderson de um lado, o Wesley do outro e o Valência na frente. Então foi muito mais por causa disso. Roger, tudo bem? Boa tarde. A gente perguntou muito sobre o Valência, né? Quando o Valência não vivia aquela melhor fase. E você e os companheiros me disseram, a gente está buscando recuperar o Valência para que ele volte a ser o jogador que a gente sabe que ele é. E ele tem dado mostras de que ele está se recuperando. Ele fez gol na seleção, construiu jogada hoje de um gol, enfim. Tu vai precisar dele na próxima rodada. O Borré está suspenso. Como é que está o Valência? Como é que você enxerga ele hoje? Como é que ele retornou? Como é que ele está no dia a dia? Não, bem, naturalmente, normalmente, como ele sempre tem a conduta dele, muito correta, muito trabalhador, tem uma integração muito grande com seus colegas, um entrosamento com os jogadores, né? A opção para o próximo jogo, naturalmente, né, na ausência do Borré, é o Valência, né, que tem, pela sua virtude, as buscas de profundidade, né, um jogo que nós vamos atuar fora de casa, né, então privilegia, né, jogadores com esse perfil também. Então vai ser um jogo que a gente vai buscar adaptar e aproximar um pouco a nossa equipe do jogo do Valência, e ele está com muita boa vontade, sempre dedicando em aproximar também um pouquinho do seu jogo ao jogo coletivo, né, de fazer também um pouco mais apoiado, para permitir que a gente ataque com mais gente a área adversária. Eu acho que vai ser um grande momento para que ele, com mais tempo em campo, consiga continuar construindo esse novo momento, né, de atuações, e que ele reproduza na seleção o que ele vem fazendo no clube também. Roger, aqui. Você mencionou há umas 2, 3 semanas atrás, aqui no Beira-Rio mesmo, sobre ser natural dar uma secadinha também nos adversários. Terça-feira vai ser um dia muito importante e com certeza o torcedor do Inter vai acompanhar 2 jogos, Palmeiras e Botafogo, Fortaleza e Flamengo. Tem a final da Libertadores também no meio disso para o Botafogo, que perdeu a liderança ontem. Mas como que você está sentindo do grupo isso? Porque tu mencionou do lado do treinador, que é seguir passando, que tem que seguir vencendo para conquistar objetivos antes até de sonhar com o título. Mas como que é a conversa com o grupo de jogadores? Eles entenderam isso e também conversam contigo, com a comissão, com a direção também, enfim, sobre essa possibilidade? Essa chama está acesa para os jogadores também? Mas se não tivesse, não estaria fazendo jogos do nível que a gente está fazendo. O ano já teria encerrado. Então, na verdade, a pergunta ela se responde, né, pelo nível de atuação que a gente está tendo ainda depois do calendário muito longo, com tudo que aconteceu, e vocês enxergando, né, os atletas atuando com a disposição, com o entusiasmo. Não é só o profissionalismo, né? 100% a gente entra e trabalha, né? O que nos leva
o que nos leva a ter esse tipo de energia em campo é quando a gente tem uma conexão com o colega, quando a gente tem uma conexão com o lugar, quando a gente tem uma conexão, volta a ter a conexão importante com o nosso torcedor, né? O jogo 4 horas da tarde, né? Quanto tempo a gente não via isso, né? Imagina a movimentação que as famílias fizeram para vir nos assistir, né? Oi? Imagina, né, o melhor horário, gente do interior vindo, né? Esse foi um dos jogos que, né, eu tirei muitas fotos na vinda do trajeto para cá, porque a cidade, o trajeto estava vivendo o jogo desde muito cedo. Então, isso, na verdade, se retroalimenta, né? Ele vai do vestiário para a arquibancada, da arquibancada volta do vestiário e não tem como ser diferente. O entusiasmo é grande, sem dúvida. Eles conversam todo dia, todo momento. E dentro disso, Roger, dessa retroalimentação, vamos dizer assim, né, do torcedor que está na ilusão do título, são 3 jogos, 3 decisões complicadas, tem toda a tabela que mostra que talvez possa ser possível. Essa simiose do torcedor, isso é um ponto positivo, mas principalmente para isso acontecer foi o teu trabalho, né? Um trabalho que começou lá atrás, a gente já falou sobre isso, e você não cansa de falar sobre a questão do modelo de jogo, né? Não, é o nosso trabalho, né? É uma coletividade, né? O treinador não faz nada sozinho, né? A gente tem um staff grande, tem uma diretoria capaz, tem atletas envolvidos, né? Então é um movimento que ele é circular, ele se retroalimenta, né? Se não é o entusiasmo dos atletas entendendo que aquele guia pode instrumentalizá-lo para que as coisas aconteçam dentro de campo, da forma como vem acontecendo, nada funciona. Foi o que eu disse na coletiva pré-jogo, eu disse, a gente está bem estruturado, isso nos dá um percentual e um grande aproveitamento, mas vai ter dia que nós vamos fazer tudo isso e não vamos vencer, né? E é o futebol. Não foi porque a gente não se dedicou, não foi porque a gente não teve vontade, não foi porque a torcida deixou de incentivar, né? Porque é o futebol. E, claro, o trabalho do treinador, eu costumo dizer que se eu tiver um bom método de trabalho, se eu escalar os 11 iniciais com capacidade, se eu substituir bem, se eu gerir bem meu grupo, se eu estabelecer uma boa relação de capacidade de relação com o ambiente externo, né, com a imprensa, com a torcida, com a diretoria, eu vou ajudar em 30% ou 40%. Se eu não souber o que eu estou fazendo, em uma dessas fases eu atrapalho em 50%. Né? Então é um misto de várias coisas. Né? E o trabalho bem estruturado, não tenha dúvida, né? Os jogadores têm segurança de fazer.